Olá, boa tarde. Bem-vindos para mais uma live de aquecimento. Mais uma live de número 4 já. Nossa, como passa rápido, né? Tô vendo aqui se o Instagram funciona aqui, encaminha para as pessoas pra gente começar falando. E hoje a gente vai falar das leis do amor. Esse tema é bem legal, traz sempre muitas chaves, assim, muitas descobertas. Então, quero que você fique aqui comigo. Que você vai ter ganhos com certeza. Meia horinha, live de aquecimento, live rápida, para ir direto ao ponto, e com certeza você vai ter resultado já dessa tarde aqui com alguma... Uou, opa, isso faz sentido, talvez precise disso na minha vida. Esse é o objetivo dessas lives. Depois eu falo para que é o aquecimento, das nossas lives de aquecimento, né? Mas queria já falar direto do nosso tema, que são as leis do amor. Como elas transformam nossas relações, isso é bem interessante. O Bert foi a pessoa que formatou essas leis, deixou com essa carinha, né? Ele compilou pelas observações dele, pela prática dele, o que conduzia as relações, o que fazia dar certo ou fazia dar errado. Lógico que a gente sabe que o amor é o que faz dar certo, mas a pergunta é assim, ó, só o amor basta? Isso é muito interessante a gente pensar. Se uma relação não tá legal porque falta amor, só isso? Então se eu amasse, resolve tudo? O amor não basta. O amor cura tudo, mas ele sozinho não basta. Ele precisa da ordem. Ele precisa que as coisas estejam no seu lugar para que daí o amor possa fluir e fazer os efeitos efetivamente nas relações. Então, por isso das leis. Não tem amor sem uma ordem antes. Não tem progresso sem ordem, né? A gente já falou sobre isso em outras oportunidades aqui. Então, a ideia dessa live é a gente olhar para as 3 leis e entender um pouquinho como ela se encaixa na nossa rotina e nas nossas relações, né? Todas as relações que nós temos. Então, se você não me conhece, chegando aqui agora, eu sou Janaína Xene, sou consteladora familiar e estou trabalhando essa semana nas lives de aquecimento para um evento que a gente vai ter no sábado, dia 23. No finalzinho eu conto um pouquinho do que vai ser no dia 23, tá bom? Então, já falei que o amor não basta, né? Ele precisa estar dentro de uma ordem, ele precisa estar organizado, ele precisa seguir alguns padrões, que são as leis. O Bert chamou leis do amor, tem gente que fala... ordens do amor também pode ser conhecida, mas leis do amor é o suficiente. São 3 as leis. A lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. São leis que a gente percebe quando qualquer caso de constelação chega, tem uma questão, uma dor envolvida nesse sistema, com certeza tem uma dessas leis que não estão sendo atendidas. Não tá legal no teu trabalho? Uma dessas leis não está sendo atendida. Teu casamento não tá bacana? Uma dessas leis não está sendo atendida. Se tem questões com teus irmãos, com os teus filhos, uma dessas leis estão sempre sendo descumpridas. Então vamos entender um pouquinho cada uma delas, são 3. A lei do pertencimento, ela diz que todos têm o direito de pertencer nesse sistema. Os nascidos, os não nascidos, os já falecidos, os bons, os ruins. Às vezes a gente faz questão de dizer lá de um antepassado, meu avô fundou essa cidade, ou meu avô que construiu essa empresa, né? Agora, quando os nossos avós não fizeram coisas legais, às vezes a gente até esquece o nome deles, olha que coisa. Eles também têm direito de pertencer. Nas nossas famílias pode acontecer exclusão, são aquelas pessoas de quem a gente não fala mais. Um tio que cometeu um ato moralmente, né, reprovável, alguém que frustrou essa família, causou algum desconforto para essa família, ela é esquecida. Então são os excluídos que a gente chama. Ou ainda tem os esquecidos, aquelas pessoas que com o tempo foi passando, ninguém nem lembra deles. É muito interessante o exercício que eu sempre faço quando a gente começa um acompanhamento sistêmico. Vamos olhar para a sua árvore. E a gente começa a compor a árvore, tem umas pessoas que são simplesmente esquecidas. É aquele avô que a gente não lembra mais nem o nome, ou aquele bisavô que a gente não sabe nada da vida dele. Então esses são esquecidos. E às vezes são aqueles que a gente não gosta de falar. Então, os suicidas, as pessoas que cometeram algum crime, às vezes a gente esquece deles também. Às vezes os falecidos, para não doer, a gente não fala deles. Então, abortos,
eles vieram, eles também têm o direito de pertencer, e às vezes a gente deixa eles de lado, não vingou, então não é um filho. Ele também é um filho, também tem esse direito de pertencer. Então essa lei aponta para isso, todos têm o direito de pertencer. E é tão interessante, quando a gente percebe o movimento da exclusão dentro de uma constelação, ela vai estar sempre apontando, tipo, essa pessoa quer ser vista de alguma forma. Lembro de uma constelação de uma mãe que estava vindo com um diagnóstico de TDAH do filho, então aquele déficit de atenção, não se concentrava na escola, ninguém dava conta do menino, essa era a frase dela, Jana, não dou conta, ele não para. E daí eu perguntei para ela, por que ele não para? Ela, não sei, parece que ele está sempre agitado, sempre procurando alguma coisa. E no meu coração já tinha quem que ele estava procurando. E a gente começou a compor ali o sistema dela, pois ela, o marido, ele era o único filho. Eu perguntei se ela não tinha tido nenhum outro filho. Ela falou, eu engravidei e perdi com 9 semanas, então nem é, né? É ali que tá. E a gente começou a falar sobre essa criança, como ela sentia, essa criança era um menino ou uma menina, e ela começou a se emocionar, e aquilo começou a vir à tona de uma forma tão forte, e a gente deu um nome, né, porque às vezes a gente exclui, as pessoas não têm nem direito do nome, né, bebê, era o bebê, o que veio antes, e ela deu um nome para esse bebê, e passado alguns dias ela me disse que era impressionante como ele se acalmou, o irmão, né, que tinha... Por que ele se acalmou? Ele estava em busca desse irmãozinho, olha que coisa mais linda. Então, como prestar atenção na escola? Como ficar calmo se eu tenho uma função aqui tão importante que é fazer alguém lembrar do meu irmão? Então, essa é a questão do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Você já percebeu? Aí na tua família, tem alguém que não tem direito de pertencer? Alguém foi excluído? Alguém foi esquecido? Pensa sobre eles. A segunda lei é a lei da ordem. A lei da ordem vai olhar para a hierarquia. Ele vai dizer que todos têm o direito de pertencer e todos têm o seu efetivo lugar. Então, aqui a gente vai pensar na hierarquia no sentido de quem veio antes, né? Quem veio antes tem precedência de quem veio depois, e em todas as áreas da nossa vida. Então, um casamento, por exemplo, começam a vir os filhos, e a mãe esquece do pai completamente, o pai deixa de ter importância, porque os filhos agora são mais importantes, provavelmente esse casamento não tem muito chance de prosperar. Numa empresa, onde o novo gerente, ou talvez um novo sócio, quer desfazer tudo que foi feito antes, dificilmente vai prosperar, porque não está guardando a ordem, não está valorizando quem veio antes. Tem um exemplo que eu acho que faz muito sentido, por exemplo, na política. Então, o candidato atual está lá fazendo algumas obras, o candidato que está no cargo, né, está fazendo suas obras, seus projetos de melhoria, e daí acaba, né, vem uma nova eleição, o novo eleito faz questão de desfazer tudo que ele fez, ou então abandonar o que ele fez, não faz sentido, né? A gente vê o que acontece no país, como fica com relação a isso. Mas então aqui, essa questão de olhar e dizer, quem veio antes fez alguma coisa, tem importância. Pensa nessas empresas bem grandes e que dão muito certo, como elas valorizam os seus fundadores, né? Uma empresa bacana vai ter um busto do seu fundador lá na frente, vão saber da história desse fundador, isso é muito lindo, tá honrando quem veio antes. Ou seja, essa pessoa tem importância, né? Quem veio antes tem importância. Essa lei me fala dos tamanhos. Porque eu me reconheço que eu venho depois, eu sou menor do que quem veio antes, eu sou menos importante do que veio antes. Então, quando eu me encontro no meu tamanho efetivo, tudo fica mais leve. Exemplos práticos disso. Um pai que abandonou a mãe, por exemplo, lá quando a menina era criança ainda, e essa menina acaba entrando nesse lugar do pai, ela sai do lugar dela de filho e vai lá para o lugar do pai. Ela que acompanha a mãe, ela que trabalha junto com a mãe, ela que cuida emocionalmente, às vezes até financeiramente da mãe. Ela sai do lugar de filho e vai para esse lugar de marido. Dificilmente ela vai conseguir um relacionamento, dificilmente ela vai conseguir se colocar na vida no lugar dela, porque ela vai estar ocupando um outro lugar que não é dela. Então, saber o seu tamanho te reconecta na sua força. Eu lembro de uma constelação que eu fiz e a questão era uma briga muito grande entre os irmãos, sei lá, 3, 4 irmãos, não tenho certeza. E
E a briga dos irmãos mais velhos era que o caçula morava com os pais e explorava os pais. Os pais já estavam ficando mais idosos, já precisavam ser cuidados, mas na verdade permaneciam cuidando desse caçula. Eu já contei essa história algumas vezes porque ela é muito simbólica para mim. O próprio apelido do caçula era Nenê. Então todo mundo tinha uma questão com o Nenê, porque o Nenê isso, porque o Nenê aquilo, o Nenê não quer trabalhar, o Nenê é folgado, o Nenê não faz nada para ajudar em casa, o Nenê ainda pega dinheiro do pai e da mãe, o Nenê, o Nenê e o Nenê. Então era a questão dela e a questão dos irmãos também. E quando a gente constelou e começou a pôr em ordem os irmãos, quem era o mais velho, quem era o segundo, e eu estava tranquila, considerando que o Nenê era o caçula, né? E quando a gente acabou de montar os representantes, ela lembra, lembrei de uma coisa, minha mãe teve uma gestação depois do Nenê. E o Nenê nasceu e morreu muito cedinho, ou ainda na gestação, não lembro bem. Eu falei, então chegamos a uma conclusão que o Nenê não é o Nenê. Ela parou assim, sabe? Faz sentido. Como é o nome do Nenê? Ele tinha um nome. Eu falei, é possível pensar em chamar ele por esse nome? Ela, não sei, posso tentar. Ou seja, devolver ele para o lugar dele. Ele passou uma vida sendo o caçula, o neném. Então ele agia na vida conforme o neném age, né? Que é o menorzinho, é o cuidadinho, é o indefeso, alguém que sempre precisa fazer por ele. Olha que coisa, que peso que é carregar o lugar que não é seu, né? Trazer a mochila que não é sua sempre dá confusão. E ela me conta que colocaram essa questão, ela parou de chamar de Nenê, às vezes vinha no automático e ela chamava ele pelo nome. Não tenho certeza do nome agora, mas era um nome ainda bem de adulto, tipo assim, Carlos Alberto, não sei, Carlos alguma coisa, eu acho. Então ela falou, cada vez que eu ia chamar Nenê, eu falava Carlos Alberto, né? Daí aquilo dava um peso no meu coração, eu sentia, nossa, como ele é grande. Deixou de ser Nenê, e aí as coisas começam a fluir, porque você está no seu lugar certo. Os irmãos estavam no lugar errado, cuidando do nenê, se incomodando com o nenê. Os pais estavam cuidando do nenê errado, porque não tinha esse nenê mais, e ele se sentia nesse lugar. Como é difícil poder crescer diante disso, né? Como é difícil ir para a vida diante disso. Então essa é uma realidade bem importante, a lei da ordem. Como é que é a lei da ordem aí? Você acha que as coisas estão no lugar? No seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento? Será que tudo o que veio depois respeita o que veio antes? Aqui é muito importante no relacionamento, lembrei também de uma situação bem corriqueira, que são os segundos casamentos. As mulheres, segundas mulheres, tem que lembrar que serão sempre segundas mulheres. A primeira sempre veio antes. E ela deve ter seu lugar honrado, independente de como terminou essa relação. A garantia de um segundo casamento feliz reside em honrar o primeiro casamento. Se teve filhos do primeiro casamento, mais ainda, porque essas crianças têm que ter prioridade sobre esse segundo casamento. Forte isso, né? Quantas vezes a gente vê crises nos casamentos por conta das ex ou dos ex, né? Porque ou uma bronca, ou porque uma raiva, ou uma rejeição, não quero esse aqui desse lugar, ele não é mais, né? Interessante pensar nisso, então. Aí também tem a ordem. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Essa lei é muito linda, ela rege todas as relações, todas como as outras também, mas essa é muito evidente na vida prática. Então pense numa amizade, onde só um lado se preocupa, faz contato, né, se doa para essa relação. Essa amizade vai ter grandes dificuldades para progredir na vida, né? Pensa num casamento, onde um vive a relação de casamento e o outro simplesmente continua vivendo sua vida de solteiro, ou está sendo cuidado, né? Foi cuidado a vida inteira em casa, daí casa e quer que a mulher tenha os mesmos cuidados com ele. Ou a mulher que acha que o marido tem que fazer tudo, ou compensar todas as faltas, né, que ela sentiu na vida. O equilíbrio tá concentrado nesse movimento. No eu dou o que eu tenho para dar e você recebe aquilo que eu posso te dar. É uma troca, é o vai e vem. Não tem jogo com a bola parada, né? Então, se é numa relação, não precisa ser todos os dias, né? Se é uma amizade, não precisa ser todos os dias se encontrar. Mas eu sei o que acontece na sua vida, você sabe o que acontece na minha vida, a gente troca
a gente se preocupa. Então, tem horas que eu vou precisar de mais atenção, a bola tá comigo. Você vai cuidar de me ligar, se preocupar comigo. Na hora que a bola tá com você, sou eu que faço esse movimento. Então, tem movimento, né? A relação flui por conta disso. Pensa no movimento no nosso próprio corpo, né? O sangue precisa girar, para isso tem que ter um movimento. Não dá para ficar parado, senão não vai ter equilíbrio. O sangue não chega em todos os órgãos da maneira que tem que chegar. Né? O coração fala, o sangue é todo meu, o que vai acontecer com o resto? Não vai dar certo. Nos casamentos, essa relação é bem delicada, porque a gente vem para os relacionamentos cheio de questões da nossa família de origem. Então, às vezes, a mulher vem com um padrão, acha que o marido tem que fazer determinadas coisas como ela, né, idealizou, como acontece no sistema dela, é desse jeito que funciona, é assim que tem que ser. E é difícil no relacionamento chegar nesse lugar, né? Então, de repente, a relação dos dois tem uma dinâmica diferente do padrão. Então, por exemplo, né, muitas vezes a mulher fica em casa por questões de desejo, de necessidade para cuidar da casa, enquanto ele trabalha. Então, isso pode dar certo, como também pode dar muito errado. De repente, ele trabalha e põe dinheiro em casa e ela simplesmente só usa e só gasta. Não vai ser bacana, essa relação não vai fluir. Agora, ele tá lá fora e ela se percebe útil aqui dentro, cuidando dos filhos, dando segurança para tudo isso acontecer, economizando e cuidando e planejando. Isso pode dar super certo. Como o contrário também, não é necessariamente o homem que tem que sair. De repente, a mulher tem mais condição de estar fora de casa, do trabalho dela ser melhor remunerado, e talvez ele possa fazer esse papel, e ele queira fazer esse papel. Tá tudo bem, pode fluir super bem. Agora também o contrário, de repente quem fica em casa se sente explorado, se sente negligenciado. Eu tô aqui porque eu não pude realizar meus sonhos. Vai ser furada, né? Esse casamento não vai dar certo. Então, o segredo do dar e receber, que é a lei do equilíbrio, é dar aquilo que eu tenho e receber aquilo que você pode me dar, não aquilo que eu acho que você tem que me dar. É bem importante no relacionamento, essa lei é fundamental. É tão fundamental que quando existe o equilíbrio que não está fluindo, um só dá e o outro não recebe. Às vezes até por uma questão de doença. O outro não pode trabalhar porque está doente, o parceiro trabalha e supre e faz tudo. Esse que só recebeu se sente devedor. E é muito difícil você ficar numa relação devendo. Normalmente a gente não fica, normalmente a gente vai embora. É muito comum você ver, às vezes, um casamento que se desfaz e você fala, nossa, mas aquela mulher era tão bacana, ela fazia tudo. Ou o contrário, né? Ele era um super marido. Às vezes o fazer demais também prejudica, porque o outro não tem para receber. Então não adianta eu ter para dar se você não tem condição de receber. Então o equilíbrio olha para os dois lados, para aquele que está dando e também para aquele que está recebendo. Fundamental isso. Essa lei afeta diretamente todas as nossas outras relações. Falei da amizade, falei do relacionamento, mas pensa no trabalho mesmo, né? A troca. Então, eu trabalho nessa empresa, me dedico aqui tantas horas por dia, meu trabalho é fazer isso, eu faço isso, e eles não me entregam o que foi combinado. Essa relação está desequilibrada, fadada ao fracasso. O fracasso desse emprego, desta pessoa que não vai ser feliz nessa empresa, e até o da própria empresa, porque se ela não está honrando os equilíbrios ali dentro, provavelmente ela também não está honrando lá fora, e é receita de fracasso. Do contrário, a empresa me contrata para fazer isso, e eu só faço isso e acho que está super bom, eu estou devendo. Então também tenho aqui uma conta de débitos, né, de fracassos com relação a essa empresa. Não vai ser bom para mim, mas também não vai ser bom para essa empresa. Os dois são afetados diretamente. Outra coisa legal de pensar com relação ao equilíbrio é que tem algumas relações que não vai haver o equilíbrio. Como que isso funciona? Você pensa na lei do equilíbrio entre duas relações iguais, quando as pessoas são do mesmo tamanho. Lembra que eu falei da lei da ordem dos tamanhos? Então, entre o homem e a mulher, entre amigos, entre iguais no trabalho, vai ser sempre assim.
Mas tem duas relações que elas necessariamente são desequilibradas, que é a relação de pais com os filhos e a relação de professores com alunos, que é muito lindo, porque os pais dão e os filhos recebem. Não tem obrigação, filho nenhum tem obrigação de compensar os pais daquilo que receberam. Até porque é impossível compensar os pais do que nos deram, porque nos deram a vida. Então é muito grande. Às vezes você vê adultos passando a vida querendo compensar os pais pela dor que os pais tiveram. Por exemplo, minha mãe cuidou de mim e de todos os meus filhos sozinha e sofreu muito por isso. Hoje eu quero dar tudo para ela. Não adianta, eu não vou conseguir dar tudo. O que ela me deu é muito maior e eu preciso estar no meu lugar e entender que eu sou menor e eu recebo. Como é que eu vou compensar essa relação? Quer dizer que eu nunca vou compensar? Para minha mãe, para o meu pai, nunca vou compensar. Porque o que eles me deram é muito. Não tenho como pagar. Eles me deram a vida, né? Como eu pago a vida? Eu pago a vida passando a vida adiante. Aqui pode ser na relação de tendo um filho, né? O momento que você passa a vida para um filho, você está de alguma forma dizendo, olha, valeu a pena o investimento que vocês fizeram em mim, eu já passei isso adiante. Ou então, se não for na figura de um filho efetivamente, pode ser no quanto de vida você coloca nas tuas coisas. Então, pode ser um artista, pode ser um trabalhador que coloca a vida naquilo que ele faz, ele está de alguma forma compensando os pais. Como é aqui? Eu posso ser um médico que cuida da vida das outras pessoas, isso é muito importante, né? Posso estar entregando vida literalmente e fazendo isso com muito amor, com muita dedicação, com muita entrega. Mas eu posso ser, como eu falei, um artista que dá a vida no palco por aquilo que ele, né, pela arte que ele defende. Pode ser um professor que entrega a vida, pode ser um gari que faz o servir dele com muita alegria. Ele está ali inteiro varrendo aquela rua. Vocês já conhecem essas histórias? É lindo de ver. Por que será que tem aquela pessoa ali que está fazendo um trabalho, vamos dizer que, né, poderia ser visto como menor, mas ele faz com uma entrega, com uma sinceridade, aquilo flui, as pessoas conhecem ele pelo nome, as pessoas por ali gostam dele, aonde ele trabalha. Isso pode ser o dono da quitanda, que todo mundo gosta, porque ele atende aquela quitanda como ninguém, conhece os seus clientes e conversa e cuida, trocam vida. Como também você vai ver um médico que está mais preocupado com o status e está insatisfeito com o trabalho dele. Vai lá de manhã para o consultório lindo, chiquérrimo, ganha uma fortuna por consulta, mas não é feliz. Ou seja, não está entregando vida, né? Como a gente também sabe que tem gente que põe filhos no mundo e não entrega vida, né? Geram filhos, mas não são pais. Tem gente que faz isso também. Então, essa relação pais e filhos vai ser necessariamente desequilibrada. Ela é de cima para baixo. A vida vem dos pais e passa para os filhos. Não tem como ir contra a correnteza, né? Não dá para subir o morro, né? Ou o rio. É de cima para baixo. Então eu simplesmente recebo e vou fazer algo bom disso. E vou passar ela adiante de alguma forma. Também existe esse desequilíbrio nas relações entre professores e alunos. Aqui é bem interessante, tenho vários professores na família, a gente percebe muito isso. Como tem um desgaste entre essas relações, porque ela virou, talvez, comercial demais, né? E as pessoas deixam de ver o tamanho diferente. O professor é maior do que o aluno. E às vezes os professores são tratados como iguais dos alunos, né? Ou piores ainda, são profissionais pagos, não são mais mestres. Aí as coisas entram em conflito. Essa relação fica com problemas. Você pode ver, por exemplo, professores que não se consideram justamente pagos. Não estou questionando se é justo ou não. Ele não se sente recompensado por aquilo que ele faz. Talvez não olhem para ele dando a dignidade da entrega de vida que ele faz ali, do conhecimento que ele entrega. Como também tem histórias de professores que a gente já viu por aí, independente de se é particular, se é público, ensino, mas que faz aquilo com o maior amor do mundo, entrega muito conteúdo. Quem não tem professores inesquecíveis? Eu tenho professores inesquecíveis de todos os lugares onde eu passei. Tem coisas que eu aprendi, na minha cabeça funciona de um jeito tão engraçado,
conforme a consideração que eu tenho pelo professor, eu escuto a voz deles dentro da minha cabeça. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Isso quando eu fiz direito era assim, tinha um professor que dava direito civil, e se eu leio o Código Civil, eu escuto a voz dele. Eu tô lendo, escutando na minha cabeça a voz dele. É doido isso. Então ele tem esse lugar de honra na minha vida. Como que eu posso compensar esse lugar que ele ocupou dentro da minha vida? Pagando? Vou pagar o preço por isso? Vou pagando? Não vou ter como pagar. Eu não tenho, eu sou pequena para pagar isso. Então eu vou compensar ele entregando vida naquilo que ele me ensinou, passando isso para frente. É lindo, né? Meu filho faz química e ele decidiu fazer química por conta de um professor do ensino médio. Um professor já mais de idade, que ele adorava, e ele fala com orgulho desse professor até hoje. E eu espero que um dia que ele se forme, ele possa ir lá agradecer esse professor pela entrega que ele fez, da quantidade de vida que ele entregou para o meu filho numa aula de química, que pode parecer impossível, para mim é quase impossível, mas para o meu filho atingiu. Então a relação pais e filhos, mestres e alunos, aqui vamos falar mais de professor, maior do que professor, mestre, né? Alguém que tem um conteúdo profundo para ensinar e faz isso com vida, vão estar sempre desequilibradas, porque eles são sempre maiores do que quem está recebendo. E o que a gente faz com isso? A gente passa a vida adiante. A gente compensa no momento que a gente passa essa vida adiante. Lindo, né? Deixa eu ver se eu botei alguns exemplos aqui. Tem a questão do equilíbrio entre o dar e receber, que eu falei no começo. Aqui pense nas relações comerciais, fica bem evidente isso. Quando você compra um produto que você acha que tem o valor justo, você dá um valor diferente para esse produto, né? Quem nunca comprou uma porcaria que não funcionou e fala, mas também olha quanto que eu paguei. Isso pode ser desde uma coisinha boba, mas pode ser uma consulta médica, que infelizmente isso acontece. O médico que cobra R$800 da consulta, eu vou lá e acredito melhor no tratamento dele, talvez consiga uma cura até mais efetiva, porque ele vai me mandar fazer isso eu vou fazer nos mínimos detalhes, talvez, do que aquele médico lá do SUS que me atendeu em 15 minutos e me disse talvez a mesma coisa. Mas é a relação dessa troca, né? O que ele me entregou aqui, o que eu entreguei para ele, tem efeitos diferentes. Falo isso, nas terapias tem muito isso também, eu acho que quem for terapeuta vai concordar comigo. A gente não tem como ajudar as pessoas. A partir do momento que eu acho que eu estou ajudando alguém, eu já estou me achando maior do que ela. Eu estou aqui na minha relação, eu e o meu cliente, do mesmo tamanho. Eu tenho um conteúdo, ele quer esse conteúdo porque ele acha que isso faz sentido para ele me paga por isso, eu entrego. Aqui você podia até dizer, é tão chato as pessoas que cobram, né, pela terapia, devia ser tudo dado de graça, mas as coisas não funcionam quando são de graça. Isso é muito interessante. Tenho vários relatos de pessoas que querem... A pessoa não vem constelar, por exemplo, porque não tem dinheiro. Tem um valor de troca, é o meu trabalho, é a minha entrega, né? Então eu também tenho que trabalhar isso. E daí a pessoa fala assim, Janaína, minha amiga, eu queria muito que fizesse, eu me ofereci, eu vou pagar para ela. Posso? Eu até posso, né? Porque tem gente que dá valor para isso. Mas na grande maioria das vezes não vai ter efeito, porque a pessoa não considera aquilo importante. Ela recebeu. Ela não, sabe, talvez tenha casos e casos, pode ser. Mas na prática, no mundo que eu vivo, não funciona. A pessoa tem que se comprometer. Tem que dizer, ok, eu vou lá e eu entrego, daí eu recebo. Para que isso seja equilibrado. A partir do momento que eu venho e faço de graça, as redes sociais têm um pouco disso, né? Tô aqui entregando um conteúdo sem cobrar por isso, mas a minha troca aqui é quando você começa a me seguir, quando você me indica para alguém que também começa a me seguir, quando você dá um coraçãozinho, você tá me ajudando, né, a equilibrar essa relação. Eu tô entregando algo aqui para você e você pode usar desse algo. Se não fosse isso, com certeza seríamos todos muito curados e todos muito felizes, porque tem tudo nas redes sociais. Você pode se curar de qualquer problema. Tem quem te ensine a ganhar dinheiro, tem quem te ensine a emagrecer, tem quem te ensine a prosperar, tem tudo, né? Encontrar um relacionamento, eu tô aqui tentando te ajudar de alguma forma. Tem tudo isso disponível. Por que a gente não
não consegue pegar efetivamente transformar a nossa vida, porque não existe o equilíbrio entre o dar e receber. Entender isso às vezes é uma chave. Às vezes você percebe que eu quero algo muito grande e eu não quero pagar o preço por isso. Ok, não vou ter e tá tudo bem. Ou então, não, eu quero aprender isso porque isso vai transformar minha vida. Eu vou lá e dou o valor que foi estipulado e eu recebo o que eu procurei. Equilíbrio do dar e receber. Nada mais a ser dito sobre isso. Eu falei do trabalho, né? Às vezes a gente vê muito isso. A empresa que combina algo e dá menos pro profissional, o profissional que se desgosta daquilo. Ou o contrário, né? Quando a empresa me valoriza e cuida de mim e está preocupado com a minha realidade, eu vou oferecer muito mais para ela. Então, o equilíbrio da troca tem uma imagem que eu gosto de uma metáfora. É meio antiga, hoje em dia está meio desatualizada, mas talvez na tua memória isso faça algum sentido. Pensa na vizinha que trazia um bolo num prato. Você vai devolver o prato vazio? Chato, né? Muito feio devolver o prato vazio. Às vezes eu não devolvo o prato porque eu não quero levar ele vazio. Estou esperando ainda o momento de entregar. Mas qual seria a dinâmica certa? Eu também faço um bolo para minha vizinha e entrego para ele naquele prato. Daqui um pouco, ou eu levo aquele bolo e mais uma coisinha que eu fiz. Ela vai receber, ela vai ficar devendo? Não vai ficar devendo, ela vai querer me retribuir mais um pouquinho. Seria o caminho inverso da vingança. A vingança é quando você me faz um mal, eu vou lá e faço um pouquinho mais de mal para você sofrer um pouquinho mais do que eu. A volta vai ser o quê? Você vai fazer pior para mim, nós vamos sofrer cada vez mais. Aqui o círculo é virtuoso, é o contrário. Você me faz algo e me faz feliz por isso. Eu faço um pouco mais para você e te faço feliz com isso. E aí vai voltando e vai virando esse ciclo virtuoso aí tão propício para o mundo. Era isso que o mundo precisava, na verdade, né? Pessoas querendo fazer o bem e retribuindo com mais ainda, né? Eu te entrego mais do que você me deu. Essa é para a balança ficar no positivo, né? Normalmente a gente trabalha na balança do negativo. É aquela imagem, olha que interessante que veio na minha cabeça, faz muito sentido. A empresa, por exemplo, eu vendo a capinha de celular aqui, e essa capinha custa R$10. E eu comecei a fazer hoje em casa e eu vendi 2. Daí amanhã eu vendi 5, daí eu já vendi 100. Você que me entrega o material para eu fazer a minha capinha, o que acontece no mundo hoje? Eu vou falar assim, olha, eu comprei material para fazer 2 e custou 1. Agora eu vou comprar material para fazer 30, eu quero que custe muito menos. Por quê? Por que a gente está indo para trás? Não devia ser o contrário? Olha, antes eu fazia 2 por mês, agora eu vou fazer 4. Então você vai vender mais, eu vou vender mais e nós vamos ter o melhor resultado. A gente faz a conta ao contrário. Agora que eu vou comprar bem mais, ele vai ter que me fazer bem mais barato. Ou seja, eu quero mais lucro, ele não. Não sei por que a nossa dinâmica não está funcionando. Alguém tem que prestar atenção que isso não está funcionando. Eu faço menos porque eu não acho justo o que eu estou recebendo. Não tá legal isso. Eu tinha que fazer mais para receber mais, né? Essa é a dinâmica. Como tá aí? As relações estão equilibradas? Faz sentido para você? Qual a relação da sua vida que precisa equilíbrio? Aqui, eu já falei, né, que são todas as relações, mas vem vindo na minha cabeça mais umas lembranças. Por exemplo, pensa na sua saúde. Como tá o equilíbrio na sua saúde? A gente sabe tudo. A gente sabe que tem que se comer bem, que a gente tem que tomar bastante água, tem que fazer atividade física. A gente sabe tudo. Quanto disso a gente faz, né? O quanto eu quero uma saúde equilibrada e o quanto eu tô disponível para dar. Eu só quero receber. Eu só quero os resultados. Cuidado com isso. Então, a gente falou hoje das 3 leis. Tô chegando. Nossa, passei um pouquinho dos minutos aqui do combinado. Essas lives são 30 minutos só. Então, a gente falou das leis, do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. O quanto isso impacta nossas relações. Tem uma relação aí que não tá legal, não tá fluindo. Olha para as leis. Muito provavelmente você vai encontrar onde ela não tá
acontecendo, aonde ela não está fluindo. É uma das leis, com certeza. Olha primeiro o pertencimento, olha para a ordem e olha para o equilíbrio. Tá bom? Tomara que ajude. Se você tiver dúvidas quanto a isso, me mandem mensagem, a gente vai conversando. Tô adorando essas lives por isso. A gente tem conversado muito, tem recebido muita mensagem, trocando muita informação, tô adorando. Então, fica à vontade para me mandar pergunta, dúvida, se estiver contrariado, se estiver discordado, pode falar também, não tem problema. E a última coisa que eu tenho para dizer hoje é com relação ao nosso evento de sábado. Se você ainda não fez inscrição, faça, que amanhã encerram as inscrições. Eu preciso passar um número fechado lá para a pousada. Então, Pousada Betânia, no Bairro Alto, no sábado, das 2 às 6 da tarde. A Pousada Betânia fica ali no Bairro Alto, seguindo a Erasto Getter, subindo lá. É um lugar super gostoso, estacionamento fácil, tem árvore. É um pedacinho do paraíso, eu adoro aquele lugar. Você vai chegar lá, nós vamos estar no 2º andar, eles vão te indicar onde é que a gente está na nossa sala. A gente vai ter uma tarde que está sendo muito preparada, com muito carinho. Estou emocionada de trabalhar no roteiro do nosso sábado. Nós vamos olhar para tudo que a gente já viveu esse ano, e ainda tem coisa para viver, porque não acabou, né? Tendo um dia ainda tem coisa para ser vivida. E vamos olhar com carinho para o ano que vem. O que tem para o ano que vem? A gente quer um ano extraordinário, a gente quer ir para o mais, né? A gente quer para o mais vida, mais fluxo, mais tudo. Então vai ser um momento bem legal, nós vamos ter constelação, vamos ter exercícios sistêmicos, temos um lanchinho gostoso também, que é bem bacana no meio da tarde. Então é uma tarde prazerosa, que com certeza vai agregar muito conhecimento para você. Até amanhã dá para fazer inscrição, pode me mandar mensagem aqui. Na minha bio tem o linkzinho lá, o último evento do ano, você já vai direto para o formulário, preenche teus dados e você está inscrito, eu vou entrar em contato com você também. Mas você já está com a tua vaga garantida. Não deixa para depois. Vamos encerrar esse ciclo e abrir um novo, determinados de fazer mais, de viver mais intensamente, de sermos mais felizes. Tá bom? Espero vocês nesse sábado. Amanhã ainda tem live, eu ainda vou lançar aqui o tema de amanhã, vai ser bem bacana também. Amanhã às 3, nossa última live de aquecimento desta semana. Beijo para vocês, fiquem bem. Até amanhã.